Merda! Ela respondeu que sim. Inequivocamente. E depois, como é que ela continuou a história? Depois. Demorou muito tempo para começar a contar. Demorou. Ela disse que sim, depois calou-se. E às tantas. Eu perguntei-lhe: mas qual é a tua história? E aí. Ela disse que já tinha sido amante de um homem. 10 anos mais velho que ela. Antes quer dizer que esse homem já tinha uma relação com outra pessoa. Sim. E depois ela passou a explicar-me como é que isso tudo aconteceu. Então, ela foi a um evento daqueles que há todos os fins de semana agora. Com performances, exposições, concertos. E viu. O que é que ela fixou? Como é que tu adivinhaste? Foi um sorriso, foi uma peça de roupa, sabes aquelas peças de roupa que nos ficam, são fotográficas? Foi o olhar dele. Foi o olhar dele. O que vi no olhar dele? Perguntaste? O que vi no olhar dele? Me perguntaste o que era o olhar dele? Bom, ela olhou para ele e pensou: eu vou ter uma história com este indivíduo. Surpresa das surpresas. Passado 2 ou 3 semanas, ela percebe que eles estão conectados na mesma rede social. Qual era? E ele mandou-lhe uma mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem dizia se ela era aquela miúda que estava naquele evento. Ele também ouviu o olhar dela. Ele viu o olhar dela. Ouviu o olhar dela. Os olhares cruzaram-se. Os olhares cruzaram-se. Entenderam-se. Perceberam o que é que cada um deles queria. Viram-se. Viram-se. E depois? Encontraram-se? Logo a seguir? Não. Eles começaram a falar, começaram a conhecer-se e ela achava que aquilo estava tudo a ir ao encontro das expectativas dela. Até que... Quanto tempo é que eles andaram a trocar mensagens até se encontrarem pela primeira vez? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Então eles cruzaram-se olhares. Cruzaram olhares. Começaram a falar, trocando mensagens. Certo? E demoraram 1 ano a encontrar-se pessoalmente. Exatamente. Mas É isso óbvio que ele acontece... tinha uma relação. Porquê que estás a adivinhar a minha história? Já o disseste. Começaste por dizer Que ele era... Pois é, tens razão. que ela tinha tido um amante, portanto, se era um amante é porque ele tinha uma relação com ela. Exatamente. Ele disse-lhe, na verdade, tenho namorada, mas... Durante as mensagens que escreveram, trocaram durante 1 ano. Tenho namorada, mas tenho uma relação aberta. Foi o que ele lhe disse. Sabe do que é que eu desconfio? Eu acho que ele decidiu ter uma relação aberta a meio desse ano. Ele, a meio desse ano, pensou: o melhor é abrir a relação. Agora, com quem? Com a tua amiga, certamente. A amiga da amiga. Sim. A amiga da tua amiga, pronto. Mas com a mulher, será que ele abriu a relação com a mulher? Será que ele propôs à mulher: vamos ter uma relação aberta? Eu acho que isso já estava... Bom, segundo o que eu percebi, isso já estava definido a priori entre eles os dois. Agora, se tu estás a querer... com a tua amiga. Ele demorou 1 ano. Ele demorou 1 ano. Para se encontrar. Sabes porquê? Não. Porque ela resistiu durante 1 ano. Então espera lá, ela é que resistiu. Ela resistiu. Ok, mas houve uma altura que ela deixou de resistir. Como é que aconteceu o momento em que eles finalmente se encontraram? Como é que ela deixou de resistir? Uma madrugada, ele manda-lhe uma mensagem a perguntar se ela está a sair à noite. Ela está e está bêbada e diz-lhe onde está. Então encontraram-se numa praça e foram para a casa dela. Já viram entre eles. Sim, alcoolizado. O que aconteceu nessa noite? Sério? Eu não sou assim tão inteligente. Eu não tenho Ok. essa capacidade de prever, não é? O que aconteceu nessa noite? Foram para a casa dela. Fazemos uma coisa. Foram para a tua casa. Foram para a tua casa. Agora passas a ser a amiga da tua amiga. Já estou a ficar com tempos intermediários. És tu a representar. Estás na tua casa. O rapaz com quem andaste a cruzar mensagens durante 1 ano está na tua casa.
Em que parte da tua casa já agora? No meu quarto. No teu quarto. O que é que vocês estão a fazer no quarto? Logo no primeiro encontro? Ele fez-me um oral que demorou qualquer coisa como 1 hora. Ele estava bêbado, então aquilo estava um bocado difícil. Então ele apostou em Oral. mergulhar. Mais alguma coisa? Foi uma ótima decisão, na verdade, porque foi ótimo. E eu pensei, perdido por 100, perdido por 1000. Perder o quê? Perder o quê? O que é que tu perdeste ali? Porque eu não queria envolver-me com um homem que tinha namorada. Mas tu já estás envolvida com esse homem há um ano, que eu saiba. Bom, mais ou menos, nós mandávamos umas mensagens um ao outro, isso não é Só nada de vez em quando, especial. não. Assim como mandavas a outras pessoas, certamente. Não tão relevantes, senão lembraria-me delas. Então por isso é que disseste perdido por 100, Perdido por 1000. Pronto, deixaste que a coisa... Além disso, ele era ótimo, Qual então foi nós a- pensámos. Pronto, já percebi que era muito bom. E depois, qual foi a próxima ocasião em que se encontraram? Nós começámos a encontrar-nos regularmente. Com regularidade, uma vez por semana, uma vez por mês? Bom, começou uma vez por mês, depois passou uma vez por semana, depois já não eram uma, já eram 2 ou 3. E assim durante quanto tempo? Quanto tempo é que duravam as reuniões? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6 horas, 7. 7 horas? Por norma demoravam 6 horas, mas dependia da disponibilidade e, portanto, chegou às 12 horas. Ele tinha uma companheira. Certo. Encontravam-se essas horas todas. Deixa-me adivinhar, estava no desemprego. Estava desempregado. É uma relação da crise. Rui, há pessoas que têm horários mais flexíveis que outras. Aliás, tu próprio has de saber. Mas convenhamos, uma pessoa vive com outra. Sim, tem uma relação, Tem tem uma casa. disponibilidade para passar 5, 6, 7, 8 horas. É muito tempo, mesmo com um horário liberal. O que mais é que ele pode fazer, não é? O que é que vocês faziam lá durante essas longas horas? Bom, nós conversámos, não é? Conhecemos-nos, trocávamos impressões, Estás a dizer absolutamente nada. música, livros, cinema, Mais. sexo. Sexo. O que é que faziam? Sexo? Curioso, diferença geracional, o que é que se ensina uma geração ensina a outra, o que é que uma geração aprende da outra, o que é que tu aprendeste das tuas gerações, o que é que tu aprendeste da geração dele, o que é que ele aprendeu da tua geração, qual foi as novidades? Ora bem, aquilo que aconteceu foi que nós nos envolvemos de tal Mas é um maneira... professor. Não, nós envolvemos-nos de tal maneira que quisemos explorar o corpo um do outro de forma algo intensa. E então chegámos, queríamos... Do sexo basicamente é Desde isso, que é me uma relação falaste. intensa. Sim. Nós gostávamos Não de... estejas a criar uma Nós exceção. Não gostávamos estejas a criar uma exceção. de quebrar recordes, ou ultrapassar recordes. Que nível ali em que... Quantos mais orgasmos melhores, orgasmos múltiplos, ejaculação feminina... Conseguiste contar algum dia de orgasmos múltiplos? Consegui. Quantos, por exemplo? Qual foi o teu recorde? Foi na noite em que nós passámos 12 horas e foram 8 orgasmos. Não sei se bateste assim algum recorde mundial também. Eventualmente o teu recorde pessoal, mas também conheço melhor. Em tantas horas, ainda preciso. Ok, técnicas. Nós estávamos apaixonados por ele. E tu a contar os orgasmos e apaixonar. Contabilidade. Diz-me. Nós o que vocês estávamos faziam? Sim, apaixonados. mas eu quero a expressão material da paixão. Quero a expressão material, tipo, como é que isso se concretizava? Que tipo de posições, que tipo de técnicas. Nós experimentámos todas as posições. Que Eu tipo quero de saber posições? só uma, impressionam com uma, basta uma só. Desse vasto catálogo, uma só. Eu não te vou dizer isso. Nenhuma? Catálogo enorme. Ok, mais. Período, lá está, do entusiasmo, da descoberta do corpo, do outro. O que mais é que aconteceu na vossa relação? A partir do momento em que deduzo que isso seja o cume, não é, da relação, do máximo entusiasmo, da máxima excitação. Não é? E agora o que é que... Como é que aquilo começou a escorregar? Tudo aquilo que só para um cume há uma altura em que desce
Começa a descer, não é? O que sobe tem de descer. Nós gostávamos mesmo era de manter aquilo a subir. Era esse o nosso objetivo e foi esse o nosso objetivo da parte do Tudo tem tempo. uma curva, tudo tem uma curva. Eu quero saber é quando é que começa a curva a descer. Essa parte já não me interessa. Agora, quando é que tu começa a resvalar? Quando é que a relação começou a resvalar? O que é que aconteceu? Nós saltámos uma parte. Qual parte? Antes deste entusiasmo todo, eu tive uma vez com uma pessoa e contei-lhe. Não, isso é já o resvalar. Não. Não, isso é o resvalar. Não, o resvalar foi com a segunda pessoa. Estamos a falar da primeira pessoa com quem eu estive além dele. Ou seja, depois da primeira pessoa com quem tu estiveste, aquilo ainda continua a subir. Sim, sempre. Aliás, aí foi. Serviu-te de alavanca. Exatamente. Como é que foi? Como é que contaste? Na verdade, eu acho que as sessões de sexo e intensidade orgásmicas até podem ter que ver com isso. Querias descer um bocadinho aí nessa parte. Não, ele basicamente começou a ocupar a minha agenda, eventualmente para eu não estar com outras pessoas. Mas tu conseguiste. Tu mesmo assim conseguiste. Um dia tu conseguiste. É a terceira vez que eu disse. Primeira pessoa. Primeira pessoa. O que é que aconteceu? Dei umas beijocas à meia-noite. Mais nada. Mais nada. No dia seguinte contaste. Exatamente. Qual foi a reação dele? Relação aberta, ainda para mais? Pois, a reação não foi bem aquilo que eu esperava. Ele chateou-se. Deixa-me adivinhar, a relação afinal não era tão aberta como ele estava a supor. Era tipo, sabes Bom, aquelas era, portas? mas... Sabes que existem umas portas que só abrem de um lado. De um lado abrem, mas do outro lado ficam fechadas. Era isso que ele estava a prever. Quando ele soube que estava aberta dos dois lados, o que é que ele disse? Ficou chateado, já sei, mas o que é que ele disse? Foi aí que começaram os acordos. Então ele criou acordos. Então qual foi o Criou acordos. Primeiro acordo, nós tínhamos de dizer um ao outro sempre que estivéssemos com outra pessoa. Mas tu disseste, para que criar uma regra se informalmente ela já está a ser praticada? Ele antecipou-se. Segunda regra. Segunda regra. Não podíamos estar com conhecidos um do outro. Mas essa pessoa era conhecida dele? Não. Então, para que é que ele queria uma segunda regra se ela já estava a ser aplicada? Terceira regra. Percebemos que a segunda regra... Desculpa. Tenho que respirar aqui. Percebemos que a segunda regra era impossível de cumprir e, por isso, reduzimos o nosso campo de E, ação. no entanto, tu conseguiste. Ele não o conhecia. O dos beijinhos. Mas reduzimos ainda assim o campo de ação Deste-lhe uma ajuda. Deste-lhe uma e ajuda. nós não podíamos estar era com amigos um do outro. E ele era amigo dele, não era? Não. Então, para que é que ele criou a terceira regra? Ok, quarta regra. Qual foi a quarta regra que ele criou? Não houve quarta regra e nós vivemos dentro daquela paixão e daquele sexo e daquele fogo. 3 regras inúteis para uma relação baseada em regras. Bora. Qual foi então a segunda pessoa? O que aconteceu na segunda pessoa? Porque é que tu te foste encontrar? Nós tivemos um ano e meio muito felizes a viver este amor e este desejo, esta paixão, até que É que eu percebi que estava demasiado envolvida com ele. estás demasiado envolvido com ele e fez à procura de outra pessoa. Tinha que arranjar uma maneira de me distanciar dele. E conseguiste. Consegui arranjar outra pessoa, não consegui distanciar-me dele. Então, conta-me lá o que é que aconteceu para não conseguires distanciar-te dele. Foi mais beijinhos ou foste um bocadinho mais? Não, fomos mais longe, mas eu parei o processo também porque aquilo estava a ser terrível e disse: não, pai, isto não está a dar. E foi nessa altura que tu descobriste que não estavas a conseguir libertar-te dele. Foi. E foste a correr contar: não estou a conseguir libertar-me de ti. Não. Já tentei com outra pessoa, mas não consigo. Não. Temos uma cena demasiado forte. Não. Eu tentei apagar esse episódio da minha memória. Não lhe contaste? Não. Então não serviu para nada. Acontece que ele olhou para a minha cara e vá lá. O que é que estiveste a fazer no sábado das 9 às 3 da manhã? Para alguma coisa contam os 10 anos de diferença. Pois eu não pensei nisso na altura. Então, há uma espécie de brilho transparente numa certa juventude. É muito luminoso, é muito entusiasmante. Mas traz sempre a pessoa mais nova. A pessoa mais velha, como já o perdeu, sabe o que é que perdeu, está lá. Ok, já me estás a contar tudo. Serve-me só aqui. Onde é que tu estavas, Catalão, quando eu conheci esta pessoa? Podias-me ter avisado tudo isso. Continua a tua história. Agora quero mesmo que a história chegue ao vale. Já tardas, vou lá por aí abaixo, quando é que ela chega ao vale?
Ou seja, véspera de terminar. Portanto, ok. Ele descobre, olha para a minha cara, diz: não consigo olhar mais para ti, vou-me embora. E foi-se embora e desde então nunca mais a viste. Não, não. Ele está 2 horas na rua, dentro do carro, segundo o que me contou, e voltou. Voltou. Voltou para me dizer que isto não estava a dar e que a nossa relação não ia resultar. É muito curioso aí a cronologia dele, que é aquilo que ele dizer dele, diz: já não consigo mais olhar para a tua cara, isso tem um tempo, que é 2 horas. Sim. Ao fim de 2 horas ele já conseguia olhar outra vez para a tua cara. Consegui. Voltou. Para dizer que estava tudo acabado. Mas não estava tudo acabado no momento em que ele saiu porta fora a dizer que já não conseguia mais olhar para a tua cara. Se ele voltou, tendo dito que já não conseguia mais olhar para a tua cara e saído da tua casa, se ele voltou, é porque não quer repetir o mesmo. Eu disse: então se acabarmos, sai porta fora. E ele volta a sair outra vez. Ele não saiu. Não saiu. Não. Ou seja, ele vai-se embora... Nessa altura eu estava a chorar, estava berrando, ele olhou para mim, já estava a chorar também e disse: estamos fodidos. Ele voltou para chorar. É um momento muito forte na vida de um homem. Conseguir chorar por causa de alguém, imediatamente uma mulher, ainda para mais a sua amante. Choraram muito. Chorámos muito. Fizeram do amor. Fizeram do amor. Abraçadinhos. Com barba, ranho, lágrimas, tudo a que tivemos direito. Fluidos, montes de fluidos Sim. diversos, é muito mais colorido. O sexo de fazer as pazes é sempre um sexo muito importante para uma relação. Foi muito ternoroso. Ternoroso ou ternurento? Ternurento? Mas agora falando da parte do oval, foi aí que tu descobriste que tinhas chegado mesmo ao fundo. Esse foi o momento de chegar ao fundo. Às vezes Não, é um momento não. muito belo, muito Não. forte, muito intenso, é chegar ao fundo. Ou Não. ainda mais fundo. Sim. Então vá, mais abaixo. O que aconteceu? Nessa altura ele começou a fazer algumas exigências, ele queria que eu estivesse sempre quando ele queria, porque eu tinha cometido um erro. Agora já não era regras. Agora já não era regras. Agora era uma espécie de chantagem emocional. Ah, boa, começámos a fase da chantagem emocional. Sim. Então que tipo de coisas é que ele fazia chantagem? Tu tens que me explicar ou tens que me dizer que quantidade de amor é que tens por mim e temos que estar neste dia das X horas às X horas. Se eu não estivesse era um drama. Começaram os ciúmes. Eu pensava que já tinha começado. E entretanto Entretanto, ele vai um mês numa viagem de trabalho ao exterior. é um mês numa viagem de trabalho ao exterior. Ah, começou a trabalhar? Boa. A relação está mesmo a aproximar-se do fim. Exatamente. E ele consegue ter a distância física e emocional nesse mês para me manter por 6 meses à conversa com ele, online, mas sem estarmos juntos. Ao fim de 6 meses voltámos a estar, tivemos uma grande tarde, ele disse que estava cheio de saudades minhas e que me amava. E que Que me amava. percebi outra coisa. Bom, também. Mas. Desculpa. Continua. Mas. No final disse-me que tudo bem, esta relação podia continuar, mas que na próxima vez que discutíssemos ela ia acabar. E acabou. Não durou 2 semanas, estávamos a discutir e aí começou a fase do desmame. Acabou ou houve desmame? É que Houve desmame de 2 anos. E depois voltou. Não. Acabou. Acabou definitivamente. Sim, não nos falamos, não nos Então, conhecemos. disseste 2 anos. Acabou ao final desses 2 anos. Houve os 2 anos de desmame. Se houve desmame ao final, repare, ou houve um desmame de 2 anos ou acabou ao final de 2 anos começou o desmame. Não, acabou. Ai, estás-me a baralhar, caramba. Houve um desmame Houve de 2 2 anos de desmame. E E depois depois acabou. Eu pensava que o desmame era depois de acabar. Porque Não sei. nós já tínhamos acabado, depois Interpretação do começámos. desmame. É a partir do momento em que eu desmamei da minha mãe, já não voltei a mamar. Foste uma criança infeliz. Não importa, é só que isto é uma questão de tempo, que é, quando é que tu desmamaste? É no momento em que largas a mama, largas a teta. Se tu Nós mamas largámos todo- por 6 meses e voltámos lá. Qual é o teu problema? Cada criança tem um A processo de relação desmame. com o tempo é muito... Vai. Tive um sonho
tive um sonho. Vocês faziam todos parte dele. Mas eu não vos reconhecia. Estavas lá tu, mas não exatamente dessa maneira. Tu também. Era assim. Era de noite e um grupo de jovens aparecia secretamente à volta de um penedo e estabelecia relações com esse penedo. Relações misteriosas. Algumas pessoas falavam, outras vezes tocavam-lhe. Iam para lá para estar com o penedo, criar uma espécie de intimidade com aquele penedo. Sabem aquela história do homem que tem os segredos e faz um buraco e enfia lá a cabeça para contar os segredos dentro do buraco? Era mais ou menos assim que vocês estabeleciam a relação com esse penedo. Isto ainda antes da história de eu, não só de eu vos conhecer, eu na altura não vos conhecia, mas ainda antes da história do Oumuamua. Sabem a história do Oumuamua? Não. Aquele asteroide que atravessou o sistema solar. Foi a primeira vez que houve um asteroide a vir de fora, não é? Interestelar, a atravessar o sistema solar, só que vinha a uma velocidade tão grande que em vez de embater num dos corpos, não é? Ele, por exemplo, há uma altura que ele vai mesmo na direção do Sol, mas a velocidade dele é tão grande que a única coisa que lhe acontece é ele contornar o Sol, digamos que o Sol, o efeito de gravidade, fê-lo desviar-se. Foi nessa altura que ele desapareceu do sistema solar. Foi ainda antes da história do Oumuamua. Portanto, eu não estava ainda, digamos que, influenciado, porque eu acho que normalmente os nossos sonhos têm a ver com uma série de elementos que nós vamos captando no dia-a-dia e depois daquilo mistura e faz assim uma espécie de composição surrealista, uma colagem, e nós achamos que é tudo muito exuberante. Mas aquilo são parcelas de coisas que nos acontecem, que nós vemos. Mas neste caso, o Oumuamua ainda não tinha entrado no sistema solar, pelo menos não havia notícias. E então, está aquele grupo de jovens ali à volta daquele penedo, a contar-lhe segredos, a viver uma intimidade que provavelmente não lhes é permitida noutras circunstâncias. E de repente eu apercebo-me que aquilo passa-se numa novela. Eu não estou a entrar na novela, vocês estão. Eu fazia parte da equipa técnica e aquilo estava a ser um grande sucesso. As pessoas diziam nas revistas, é incrível a densidade psicológica que eles conseguem criar com aquele penedo. Não é? Uma contracena, não com uma pessoa com outra pessoa, mas uma relação, não é? Com um penedo. Mas eu, que estava a acompanhar a rodagem, porque fazia parte da equipa técnica, sabia que o segredo estava todo na densidade psicológica do penedo. Então tinha assim uma espécie de prazer sarcástico em que toda a gente estava a ter fama de serem grandes atores, mas na realidade o penedo é que era o grande performer, porque ele tinha de facto uma força, havia uma força qualquer no penedo, e era essa força, era esse efeito gravitacional que o penedo exercia sobre as pessoas à volta. Bem, está partilhado o segredo. Que material é que temos hoje? Eu tenho uma história foi na terça-feira. Não me lembro de ti no sonho, era só jovens. Mas a verdade é que não te conheço da juventude, se calhar estavas no sonho, mas ainda com o rosto de jovem, se calhar com um bocadinho mais de cabelo. Sim, não te conheço. É um bocadinho diferente. Ok, então, terça-feira, aniversário de um amigo meu naquele restaurante na Graça, ao Satélite. Eu cheguei atrasado e fiquei no cantinho da mesa. Estava uma amiga minha e à frente dela estava uma senhora que eu não conhecia, que era a Clara, e ela tinha branca, com sardas, o cabelo castanho, arruivado, com bastante caráter, lábios vermelhos. E entretanto começámos a falar, a conversa já estava em pratos tradicionais portugueses e ela estava a falar sobre um gaspacho algarvio, frio bastante exótico, com água gelada, couves cortadinhas. Eu achei aquilo bastante exótico e pronto, e comecei a falar também entrei na conversa, comecei a falar de alguns pratos de algarvios, e depois ela explica, a conversa desenvolveu, vou agora tentar sintetizar. Ela disse que era do Carvoeiro, tinha crescido lá, gostava muito, pronto, aliás a profissão dela tinha a ver também com esse lado gastronómico, mas tinha saído de lá e só voltou 15 anos depois. Pronto, e com esse objetivo da pergunta, depois comecei a puxar um bocado pela conversa. Então, mas saiu 15 anos depois, porque é que saíste 15 anos depois? Não voltaste lá mesmo? Pronto, e era isso que ela me estava a dizer. Não voltei lá, eu saí 15 anos depois, só voltei quando tive o meu primeiro filho.
Achei aquilo também engraçado e depois comecei a perguntar mais, então, mas porquê é que aconteceu? E ela disse, pronto, foi na minha infância, no meu crescimento, as coisas eram um bocadinho complicadas, não eram, mas eram, ok. E depois eu fiz-lhe a pergunta, nesse contexto do crescimento da infância, fiz-lhe a pergunta, ela parou um bocadinho, riu-se, ela tinha um sorriso muito forte. 12 minutos. Ok, espera aí. Eu preciso de 12 minutos para beber este Bunahaba. Bunahaba. Chama-se Bunahaba. Se tu olhares, lês Bunahaba, não lês outra coisa. Bunahaba. Diz Bunahaba. Tem 12 anos, quer dizer que eu tenho que te esperar 1 minuto por cada ano. 12. Quando ela te faz a pergunta, é esse o teu limite também. Não, eu é que... Com base naquilo que ela já te contou, Sim, ok, então vou... a pergunta que tu lhe fazes, quantos minutos é que tens de esperar? Eu faço a pergunta. Ela já te contou algumas coisas. Sim. Foi aquilo que me contaste até agora. Sim. Com base ou seja, o salto que tu dás entre o que ela já te contou e o salto que tu dás quando lhe fazes a pergunta, quantos minutos é que achas que ela precisa? Como assim? Precisa de alguns. Sim, exato. Ela Ou seja, tu parou já e pensou. entendeste que havia alguma relação com o tema. Sim, porque ela também disse isso devido à infância complicada e eu aproveitei e fiz essa pergunta nesse contexto, não é? Fazia sentido. Quanto tempo é que ela parou? Ela parou um bocadinho, mas não parou muito, porque ela... Não mudou de assunto. Mudou de assunto, mas Se ela mudou de assunto, tens que esperar mais. Não, mas o assunto tinha a ver. Ela começou-me a contar a história da infância dela. E foi bem interessante. Okay, Mas então... ela está a responder-te à pergunta ou continua simplesmente a história da infância? Porque às vezes nós fazemos uma pergunta, mas a pessoa responde-nos aquilo que quer falar. Sim, mas eu acho às tantas eu não consigo, depois se fizesse a pergunta outra vez, acho que ia matar, quer dizer, queria ver o que é que ela me estava a dar. Tu não tens que repetir a pergunta, tu só tens de dirigi-la para a pergunta, não é? Primeiro deixas que ela vá para onde quer, não é? E depois vais atrás do assunto que ela pegou e vais lentamente... Sim, mas houve a história agora, foi porreiro, porque ela depois começa-me a descrever. Então, olha, agora palavras dela. Então, olha, primeiro dia de aulas, eu fui com o meu irmão, primeiro dia de aulas, eu supostamente devia tomar conta do meu irmão, que era mais velha, de repente eu vou para a parte das meninas, ele vai para o dos meninos, não vejo o meu irmão, ele era mais miúdo, e eu achei aquilo muito estranho, meninas e meninos, e de repente, assim que tive a oportunidade, no primeiro intervalo, olhei para o pátio, vi uma árvore e um muro e pronto, ela disse-me que era um bocado Maria Rapaz, então subiu a árvore, saltou o muro, encontrou o irmão e foi brincar com o irmão. Depois, quando eles voltaram, quando ela começou, ela foi sorrateiramente outra vez para a parte das meninas. No outro intervalo tentou fazer a mesma coisa. Ela ainda chegou a saltar o muro, mas no outro lado já estava alguém, uma senhora da escola à espera, agarrou-lhe no braço com força e levou-a outra vez para a parte das meninas e disse que ela não podia fazer aquilo. Pronto, tudo bem, depois no fim do dia ela chega à casa e a mãe é um bocadinho violenta, aliás ela disse que ela foi varrida à estalada e pronto, e aí ela achou um bocadinho estranho porque já lhe tinham batido, mas percebeu que na escola aquilo estava, ou seja, a intensidade era diferente e associou a isso. E ela depois também tinha reações, isto depois continuou, tipo, ela lembra-se também de ter levado esse tipo de agressões com erros que ela nem percebia, ela dizia, eu levava e não percebia porque pronto, depois, ao início percebia logo, ok, nunca mais vou para o lado dos meninos, mas depois tinha erros do género, eu lembro-me que ela disse que confundiu a escrever casar com casa e de repente também levou, também ela não percebia qual era o sentido. Havia se calhar algum sentido, a professora depois também avisava. De casar com casa? Sim, ela enganou-se, eu já não me lembro se a ler casa, pronto, foi um detalhe, ela achava isso, pronto, e também não sabia, porque também levou e não sabia porquê, e depois começava a ter umas reações um bocado estranhas, que era, em vez de, ao início chorava, depois começou a ter umas reações ao contrário, em vez de chorar, começava a rir com os irmãos, depois de levar, era estranho, os irmãos ficavam um bocado confusos porque ela levava. E depois ela tinha ataques de risos pronto, um bocado estranho também. Mas de ataques de riso do que eu não percebi? Depois de levar, em vez de chorar, emocionalmente reagia a rir.
Achei isso interessante também. Ok, mas pronto, continuando. Ela depois continua com outra história engraçada, que Não é... meta já engraçada, não meta já engraçada. Ok, Tem uma tudo história. bem. Sim, pronto, ela continua com a história, porque ela depois começou a desenvolver, começou-se a lembrar, no fundo, né? Eu achei, quer dizer, já vais perceber porquê. Basicamente, houve um dia que ela, foi um dia que ela nunca mais se esquece, porque era... Hã? Bebe. O pé, não na barriga, no pé. Isso. Bebe. Atenção, cheira. Cheira. Isto não é preciso agitar antes de beber, tipo, podes beber direto. Yeah. Cheira primeiro. Está cheirado. Senta. Não, já estás. Tá. Ok. Isso. Continua a tua história agora. Não bebas. Continua a tua história. Tens tempo de beber. Ok, peraí, deixa lá contar isto agora vai ser mais complicado. Havia qualquer coisa, no caminho para a escola ela já percebeu que havia uma situação estranha com os adultos, com os maiores. Depois ela chega à escola e viu logo que havia qualquer coisa estranha, a professora chegou atrasada, viu logo que havia ali um problema. E os outros miúdos também, não é? Depois não a obrigaram a fazer, a entrar em fila, não rezaram, não cantaram o hino e continuaram à espera da professora. A professora chegou com uma cara meio despenteada, com os óculos embaciados, e parou, entrou e começou a olhar para os miúdos, para eles. Eles estavam a achar aquilo um bocadinho estranho, porque não estavam a perceber. De repente a professora tinha uma régua que lhes batia quando havia erros. A professora pega na régua e lança a régua pela janela. De repente eles ficam... Bem, a professora lançou a régua pela janela, foi assim uma coisa, já não vamos levar mais com a régua, pronto, há aqui um problema qualquer, professora. E as aulas acabaram mais cedo e, por coincidência, nesse dia a mãe dela tinha dado um saco de castanhas para dar à professora, que era muito comum os miúdos levarem coisas para a professora. Passa a graxa, não é? Acho que ela fazia parte. São presentes. Sim, pronto. E depois é que ela percebeu que havia uma festa em Lisboa e era 25 de Abril. Ela, com aquela confusão toda, não deu as castanhas à professora e foi com os colegas da escola depois de saírem fazer assar as castanhas. E comeram eles as castanhas. Depois, quando chegou a casa, a mãe perguntou-lhe se tinha dado as castanhas à professora. Ela disse que sim, mas a mãe já olhou logo nos olhos dela e viu que não. Pronto, vou outra vez, não é? Ok. E depois ainda me contou outra parte, outra continuação da história, que isto já era, acho que isto era na 3ª classe, depois na 4ª classe. Ela disse-me que um dia chegou uma rapariga diferente, com o cabelo escuro, encaracolado e muito morena. E ela, essa rapariga falava de uma maneira engraçada e a professora estava sempre a cair em cima. Aliás, quando alguém se enganava, a professora caía em cima e ou batia ou metia-te as orelhas de burro. E essa miúda, como estava sempre a cometer naturalmente esses problemas, ela estava sempre a fazer isso, a bater e a meter as orelhas de burro. Até que houve uma altura, um dia, que a miúda estava nervosa e a professora chegou, disse para ela ir para o canto para meter as orelhas de burro e ela irritou-se, levantou-se e deu um estalo na professora. De repente os miúdos ficaram todos, e ela bateu na professora. É o 25 de Abril, não é? Já tinha sido, mas aquilo ainda foi melhor, que ninguém tinha coragem para bater na professora. Mas depois a reação foi complicada porque a professora agarrou-lhe nos cabelos, arrastou-a para fora da sala, fechou a porta. E depois ela diz que foi estranho porque ela continuou como se nada fosse a aula. Justamente serena. É normal, arrasta-se uma pessoa para fora, já está arrastada lá para fora, já podes continuar tranquilamente. Pois, ok. Estás a chegar ao final da tua história. Pronto, e o final da história era... Certo, pronto, e depois eu perguntei, então, mas porquê é que... pronto, e ela disse-me... Ok. Exato. Ela disse-me que... Pronto, eu perguntei, então por isso é que só voltaste só por causa desse problema? Pronto, depois ela quando cresceu queria sair também, queria ir trabalhar para Faro e a mãe não deixava, só sais quando casares. Esse pormenor está a responder à pergunta que tu lhe fizeste. Então não está? Então continua. Pronto, e ao mesmo tempo ela sentiu-se sufocada, ela já sabia que havia haver uma reação desse género.
e depois fugiu e foi viver com uma amiga que já estava em Lisboa e fez a vida dela toda em Lisboa. Depois chegou uma altura que voltou só quando o filho nasceu, porque sentia que também estava a sufocar de alguma maneira, precisava de voltar para resolver alguma coisa, né? Ela até disse uma coisa engraçada, aquela história, aquele clichê de tomares conta dos teus demónios, senão eles tomam conta de ti. Estava ali com... Pronto, e depois... quer dizer, isto era uma conversa, eu estou a sintetizar. Cheira a teu isso. Eu estou a sintetizar porque depois... Tem o mesmo cheiro desde há bocado. Não, acho que está um bocadinho diferente. Não sei, acho que... Está diferente, está diferente. Depois do água, não é só o tempo. A água conta. Está mais levezinho. E ela mudou também enquanto te contou a história. Ela mudou o quê? Ela mudou o tom dela, mudou o cheiro dela, mudou... Sim, obviamente que ela... Eu estou a dizer isto, a situação parece muito gravosa, a maneira como ela estava a contar, mas ela estava a contar com uma força e com sorrisos. Que era isso, era... A história também era antiga, não é? Sim, exatamente. De 25 de Abril, depois de 25 sim, mas ela tinha uma energia muito sorridente, até me Mas ela fazia estava assim lembrar... tão presente na história, porque é uma história muito antiga. Ninguém tem histórias mais recentes. Eu tenho uma história. Na quinta-feira passada, 23h30, eu tinha saído de casa para comprar tabaco e nisto ia a descer a calçada do Combro e deparo-me com uma mulher de olhos azuis, bastante expressivos e um rosto muito apesado, muito masculino, eu até diria. E nisto eu aproximo dela, mas ela toda receosa diz não, toda assustada, e começa a descer a calçada do Combro, mas até de uma forma cómica, porque ela ia de saltos altos, então a descer a calçada do Combro era qualquer coisa como a descer passinho a passinho. E então eu fui atrás dela também para tentar interceptá-la e fazer-lhe a pergunta, e eu dirijo-me a ela, cruzo-me com ela, faço-lhe a pergunta, e ela desata-me a chorar. Espera lá. Que horas eram? 23h30? 23h30. Disseste-lhe boa noite. Não. Fizeste-lhe só a pergunta. Sim. Ela desatou a correr pela calçada. Exatamente. Com dificuldades porque estava de saltos altos. Exatamente. O que é que tu estavas à espera que ela reagisse? Que te respondesse tranquilamente? Era isso que estavas à espera? Claro, eu queria interceptá-la de qualquer maneira, não é? Estou muito curioso qual era a tua expectativa. 11h30, sem qualquer introdução, fazes-lhe a pergunta, ela começa a correr as escadas abaixo, com dificuldades porque está em saltos altos, portanto já está em inferioridade em relação a ti, provavelmente tinhas os saltos rasos, se não ténis mesmo, e ela desata a chorar, tipo grande surpresa. Eu não sou nenhum predador sexual, não é, Rui? Sim, mas será que ela sabe? Tudo bem, ela não sabe, mas eu queria fazer-lhe a pergunta de qualquer forma. Ela era uma desconhecida, eu ainda não tinha feito a pergunta a um desconhecido e então achei que aquele era um momento pertinente para o fazer. Eu próprio, neste momento, não sei se tu não és um predador sexual. Eu tenho um problema. Eu sou do PSD. Por exemplo, tens mais alguma história de abordagem? Já agora começo a ficar interessado como é que tu abordas as pessoas na rua. Outra situação em que estivesses na rua e fizesses essa pergunta? Eu estava nas ruas das Portas de Santo Antão e passa uma rapariga. Olhos verdes, ruiva... Olhos verdes? Qual eram os olhos da outra? Azuis. Só para perceber o padrão. Vamos ao cerne da questão. Ela tinha olhos verdes, cabelo ruivo e ela passa para mim e solta um sorriso. E eu aproveito essa situação e vou em direção a ela. Desta vez não fizeste logo a pergunta. Não fiz logo a pergunta. O que é que lhe disseste quando te aproximaste dela? Nada. Como assim? Ela faz-te um sorriso, vais na direção dela, alguma coisa que tens de Ela faz-me um sorriso, eu aproximo É dela... um diálogo silencioso, de olhares entre olhos castanhos Exatamente. e olhos verdes. Completamente. Ela solta-me um sorriso, eu aproximo dela e faço-lhe a pergunta. Então não disseste nada até fazer a pergunta outra vez. Sim, exatamente. Já agora estou curioso em saber qual é o E resultado. faço-lhe a pergunta e ela diz-me: eu sou tua. Ela é aqui? Eu sou tua. Ela é tua? Sim. Foi o que ela disse. Foi o que ela Eu sou tua. respondeu. Eu sou tua. Eu sou tua. Não conhecias de lado nenhum. Não. Sabes o que é que ela me disse a mim?
Ela disse que mamava. E portanto, ela logo de seguida pede-me o número de telefone e eu digo que não e venho-me embora. Espera lá, da outra vez a mulher chorou e tu ficaste surpreendido. E agora ela diz que te dá tudo o que tu quiseres, portanto, precisas de comer tudo. Não é? Ela dá-te o bolo todo, tudo bem. Ela dá-te o bolo, mas tu cortas a tua fatia, que é a resposta à pergunta que lhe fizeste. Porquê é que não ficaste lá simplesmente para que ela te respondesse à tua pergunta? Vamos ver, no primeiro caso, eu fiquei talvez em pânico, em suspensão, não sabia bem como lidar com aquela situação. Agora, estás-te a esquecer de um pormenor em relação a esta menina. É que a partir do momento em que ela me diz eu sou tua, eu já tenho poder na minha mão. Tens a tua resposta? Sim, mas na primeira também. Não tens a história. Tens a situação, não tens a história. E não se trata só da situação. Trata-se da história. Eu consegui uma história mesmo sem ter feito a pergunta logo. Ou seja, eu consegui a história antes de fazer a pergunta. Foi na estação do Cacém. E eu vinha de viagem do Algarve, era dia 1. E então não ia apanhar o penúltimo autocarro para casa e não tinha ninguém na estação. E eu faço sempre o mesmo percurso, que é, eu passo, depois das cancelas, passo a primeira porta automática e depois vou pela zona dos autocarros e depois volto a entrar e sento-me no banco ao fundo do corredor. E tinha os fones nos ouvidos porque não tinha ninguém na estação. E eu levantei a cabeça e vejo um homem ao fundo a caminhar na minha direção. Estava frio? Estava frio, sim. Estava muito frio? Sim, ele E vinha... no caso da tua, estava frio ou não estava frio? Na tua história à noite. Estava frio ou não estava frio? Estava frio. Estava frio. Então não dá para fazer esta Isso até se explicava por exemplo, isto aqui está transparente ou não está transparente? Não está transparente. Sabes porquê? Porque não foi filtrado a frio. Se tivesse sido filtrado a frio, eu punha água e continuava transparente. Mas como não foi filtrado a frio, perdeu a transparência. O frio pode ter alguma importância em obteres a tua resposta, mesmo não fazendo a pergunta. Mas fazes a pergunta, podes assustar. Quando gela. Continua. Quando era miúdo disseram uma coisa que é: se está frio, mete o cu no rio. Continua a tua história. Então, estava frio, ele até vinha com um gorro enfiado na cabeça, um gorro assim com pala e um... Com e um pala? blusão com pala. Era um gorro preto e ele vinha também com um blusão de penas azul. E eu volto a baixar a cabeça e reparo que ele está mesmo à minha frente e pede-me informações sobre o autocarro. E depois senta-se ao meu lado e Sem que tu lhe faças nenhuma pergunta. sem que eu lhe faça a pergunta. Nenhuma pergunta. Nenhuma. Ele começa-te a contar o quê? Não, ele não me conta. Ele pergunta-me como é que eu estou. Como é que tu estás? Sim. E tu estavas como? Eu nessa manhã eu tinha recebido uma chamada da minha mãe. Princípio da empatia. Uma chamada da mãe. Princípio da empatia. O que é que tinha acontecido à tua mãe? A minha mãe tinha caído no talho, que ela esteve lá a limpá-lo e deu um trambolhão. Ok. Empatia juntamente com o quê? Compaixão. Compaixão. Mas foi verdade. Sim, é isso. Sem que tu lhe faças a pergunta, se tu lhe dás uma informação que gera o princípio da empatia e da compaixão, ele provavelmente agora vai devolver-te a bola na mesma medida. Continua a tua história. Eu depois fiquei preocupado porque a minha mãe não voltou a atender. Eu sempre que ligava para o número dela era o meu irmão a atender. E então eu depois devolvi-lhe a pergunta e perguntei como é que ele estava e aproveitei para perguntar como é que estava a mãe dele. E ele disse que esteve... Reciprocidade. Relação de reciprocidade. Pode ser feita simplesmente com também usar saltos E altos. ele disse-me que esteve 3 anos a trabalhar em França, na construção civil, numa empresa de encarregados portugueses. E que, enquanto lá esteve, ele divorciou-se da mulher, da qual não tem filhos, e que a mãe, que era viúva, arranjou um namorado. E que ele, enquanto lá esteve a trabalhar, também não tinha conta bancária. Ele, todo o dinheiro que ganhava, ou guardava, ou então usava a conta bancária da mãe. E houve um mês... Guardava o dinheiro, então ficava com ele. Sim.
ou guardava, ou então usava a conta bancária da mãe Punha para no banco, depositar. não é? Punha... Menos. Continua. E houve um mês em que a empresa não lhe pagou e ele só teve 3.000 euros para se governar durante esse mês e pagar a viagem de regresso para Portugal. Ou seja, todo o dinheiro que ele tinha guardado foi na viagem. Exato. E quando ele volta para Portugal, não pode ir para a casa da mulher da qual se divorciou, e o casamento deles nem sequer tinha sido em comunhão de bens, por isso Nem mulher, nem casa. nem mulher nem casa, nem nada. Então, o que é que tu A única coisa que lhe valia era a mãe e a conta bancária. Então, mas a mãe, entretanto, não tinha arranjado. A mãe arranjou um namorado e ele pediu para ir para casa, só que a mãe recusou precisamente por isso, por ter lá o namorado. E ele pegou no cartão de crédito e foi consultar o saldo da conta. E percebeu que tinha sido a mãe e o namorado a raparem-lhe o dinheiro todo. E que por isso ele estava há cerca de 2 meses a viver na rua. E só depois é que lhe fiz a pergunta. Para quê? Para me certificar que ele reconhecia que era aquela a resposta. Para te certificares? Sim, Não tinha já contado a história. exato. Já Então, porquê é tinha. que fizeste a pergunta? Para me certificar que ele assumia isso como uma situação que respondesse à pergunta. Como se ele tivesse. Tu é que devias assumir, não era ele? Ele nem sequer precisa de saber da pergunta. Eu já assumi, eu sou do PSD. Eu já. Mas se calhar o que o Fábio queria era que ele tivesse consciência. Exato. Para quê? Para que é que tu queres a consciência dele? Só a partir do momento em que ele reconhece que aquela situação responde à pergunta, Não. é que pode Ter ser. consciência dele. Quem é que quer a história? És tu ou ele? Quero eu. Ok. Outra. Eu fui jantar aos armazéns do Chiado e quando estava a sair, eu estava a pensar que ia ter mesmo que fazer a pergunta a um desconhecido, porque eu nunca tinha feito a um desconhecido e queria testar-me. Então encontrei um senhor que estava encostado à porta, à parede dos armazéns. Querias testar o quê? Queria testar os meus medos, as minhas inseguranças. Quais inseguranças? As inseguranças que eu tenho a fazer esta pergunta a desconhecidos. Posso continuar? Mas como tu já viste, nem sequer é preciso fazer a pergunta. Basta obter a resposta. Pois, certo. Logo, qual insegurança, qual medo? Rui, as importa é a pessoas não história. são todas iguais, não é? Sim, mas aquilo que importa aqui é a história. Ou seja, tu queres a história ou queres simplesmente sujeitar-te à pergunta? Eu quero fazer a pergunta para obter uma história. Sim, mas tu podes obter a história sem necessitar de fazer a pergunta. E é isso que eu te estou a perguntar. Tu queres testar a pergunta ou queres obter a história? O que é mais importante para ti? As duas coisas. Ok, continua. Pronto. Ele estava com fones nos ouvidos, estava a fumar um cigarro. Eu cheguei lá, ele tirou um fone e eu perguntei-lhe se lhe podia fazer uma pergunta. Ele disse que sim. Então eu fiz-lhe a pergunta. E ele disse, podes passar à próxima pessoa porque eu não te vou responder a isso. E tu passaste. Eu não passei. Mas o material tem sempre razão. Certo, mas eu naquele momento já estava nervosa demais para fazer pergunta a outra pessoa. Estavas nervosa com o quê? Eu acho que ele foi bastante gentil. Ele disse, passa à próxima pessoa. Oh Rui, eu estava insegura, fiz a pergunta, Ele ele gritou. deu-me aquela resposta, eu Gritou. fiquei ainda mais insegura. Gritou-te. Não gritou. Disse num tom desagradável. Não, estava-se a rir. Sim, mas a rir, tu também não estavas a rir para ele. Sim. Então pronto, ele só estava a devolver o riso. Não tens razão nenhuma para ele estar a gozar contigo. Eras tu que estavas a sorrir para ele e ele devolveu-te o sorriso. Uma moça jovem, agradável, cabelo bem penteado. Quanto tempo é que demoraste a fazer a pergunta a uma 5 nova dias. pessoa? 5 dias. 5 dias a remontar o ego só porque alguém te diz, passa a pessoa do lado. Ele ainda para mais deu-te a solução, não é? Era só ir à próxima, olhavas à volta, pimba, próximo. É exatamente como se tem um acidente de automóvel, não é? Tens um acidente, qual é o que fazes no dia seguinte? Agarras outra vez no carro. Pois, só que eu tinha acabado de levar um não queria levar outro. Epá, imagina que todos os guarda-redes que cada vez que comem com um golo têm que sair de campo. É menos uma substituição que se pode fazer da equipa, não é? Certo. Ok, mais alguma história? Eu fui ao bar da estação. Qual estação? A estação de Campolite.
mas o café chama-se mesmo Bar da Estação. Aproximei-me devagar, Devagar. comprei o bilhete, Aproximaste devagar e pelo caminho, muito vagarosamente, compraste o bilhete. comprei o bilhete na máquina, Devagar. observei, porque queria observar Observar o quê? Não estava lá o bar, não era? se a pessoa a quem eu ia fazer a pergunta era uma pessoa amistosa, simpática. Pronto. Ok, confirmaste que ele era amistoso e simpático. Sim. O que é que ele estava a fazer enquanto tu lentamente te aproximaste? Ele estava a limpar o café com uma esfregona e à medida que ia limpando, ia colocando umas folhas de jornal no chão para não pisar o molhado. Ainda bem que ele estava ocupado, porque imagina que ele estava a observar, está a aproximar-te lentamente, não é? Ele ia começar a pensar, esta deve ser maluca. É porque às vezes a lentidão do propósito, o que é que esta quer? Se calhar é pior do que ser maluca, é perigosa. Mas pronto, aproximaste, pediste o teu café, Dei-me o café e fiz a pergunta. logo, café, pergunta. Café pergunta. Como é que ele te respondeu? Ele disse, não, felizmente não. E depois? E imediatamente devolveu-me a pergunta. Fez-te a pergunta a ti. E ao mesmo tempo... Contra-ataque, é normal. É normal. e ao mesmo tempo disse... O que é que isso quer dizer quando ele te faz a pergunta? Está à espera de um pouco de empatia sim, eu respondi... e está a tentar perceber até que ponto é que tu vais tão longe como ele pode ir. Sim. Porque o não dele é dizer, será que eu felizmente posso não. confiar nesta pessoa? Eu fiz-lhe- E tu deste-lhe... Sim, eu dei a resposta, Deste-lhe conversámos uma um resposta... pouco. Mas quê? Mas deste-lhe uma resposta de ocasião ou deste-lhe uma resposta assim bem... Não, dei uma resposta Bem nutritiva. generalista. Uma resposta generalista. Mas tu não queres uma história generalista. Não. Tu tens de ir com uma história nutritiva. Sim. E entretanto ele... Mas não foste. não. Pois, mas- ele, entretanto... Tens de ir. Tens de ir, porque se ele quer a empatia, se ele quer a confiança, que é dá-me tu uma história para que eu esteja ao mesmo nível que tu. Mas pronto, em frente. Portanto, ele falou-me da mãe, Fala-te da mãe, boa. Ou seja, mesmo com uma história generalista, ele fala-te da mãe. mas ao mesmo tempo com esta história de eu estar a responder e eu não desenvolvemos a conversa da mãe. Perdeste a mãe no meio da conversa. Perdi a mãe. A mãe, repara, estás a ver Perdi a mãe. estás a ver o Schindler's List, aquele ponto vermelho no meio do preto e branco. A mãe é a tua luz. Pouco importa a multidão, só tens é de seguir a mãe. A mãe é o teu ponto vermelho. Podes contar a tua história, podes fazer ali meio desvios, fugas, fazer aí uma digressão, mas a mãe está lá, tens que voltar à mãe. Só E basta, que- como é que se volta à mãe? Então como é que está a sua mãe? Pois. E agora, o que é Mas que, ao o que, é mesmo que tempo. ficaste a saber da mãe dele? Eu não, nessa altura não fiquei a saber nada, mas ao mesmo tempo E o que é que ele te falou depois? ele disse-me outra coisa. Perdeste a mãe. Perdi a mãe. E o que é que ele te disse mais? E ele disse-me assim: mas eu sou uma pessoa muito alegre e Manuel apesar. também é uma pessoa. Manuel. Manuel. Alegre. Embora tenha visto o meu irmão morrer à minha frente. E tu aí, claro, agarraste ao irmão. E Agarraste ao irmão. Agarraste ao irmão. eu perguntei. Agarraste ao irmão. Não Eu foi? perguntei. Agarraste ou não agarraste ao irmão? Eu perguntei. Agarraste ou não te agarraste ao irmão? Eu perguntei assim. Agarraste ou não agarraste? Não. Eu perguntei. Tu não te agarraste ao irmão. Não, eu perguntei perdeste onde é a que eu mãe e tinha agora- nascido. Epá. É assim. Ai, foda-se. Tu já perdeste a mãe. Perdeste a mãe. Perdeste a mãe. Perdi a mãe, E agora perdes o irmão. perdi o irmão. Ele fala-te que é uma pessoa muito alegre. Fala-te do irmão. Como é que tu perdeste o irmão já agora? É que agora estou a ficar curioso, que é como é que tu perdeste o irmão? Fiquei na maternidade de Alfredo Costa, porque ele disse-me que era o sítio onde ele tinha nascido. Ele não parecia um rapaz português. Eu fiquei perplexa com aquela resposta. Espera lá bem, E depois aquela estação eu passo todos os dias por ela. E eu pensei, ok. Tu trocas a história do irmão que morreu mesmo à frente dele por uma história de maternidade? A que nível Não, é que uma história de eu quis maternidade pode saber- responder à tua pergunta? Eu quis saber onde ele tinha nascido. Porque ele Mas não tu parece- podias saber onde é que ele tinha nascido.
podes lhe perguntar os pormenores biográficos e ficar até com uma cópia do BI. Aquilo que eu estou à espera é que tu não percas o irmão que ainda para mais lhe morreu à frente. Como é que tu podes perder um irmão que lhe morreu à frente? Isso é a mesma coisa. Eu depois vou botar lá no dia Isso é seguinte. assim, repara, isso já nem é perder, isso é querer fugir, eu diria quase é uma espécie de historiofóbica. Não é? De fobia da história. Na iminência da história, tu falas Eu de depois fui lá no maternidade. dia seguinte e tenho ido lá todos os dias. E ele falou do irmão. E eu perguntei-lhe no dia seguinte, depois do café, Falou do irmão. como é que o teu irmão morreu? E ele disse-me que o irmão tinha o salvo num assalto em que estavam os dois. E depois perguntei se ele vivia com a mãe. Espera. O irmão tinha o salvo num assalto em que estavam os dois. Como é que ele o salvou? Pois eu também não sei. Não lhe perguntaste, não és adivinha, eu também não. Eu também não sou adivinho. Ou seja, como é que eu sei, por exemplo, o que é que os levou a esse sítio? Que sítio era esse? Porquê é que eles lá estavam? Exato, eu gostava muito de Porquê é que saber... apareceu uma pessoa que os assaltou? Porquê é que essa pessoa matou o irmão e por que razão é que o irmão, ao morrer, o salvou a ele? Tudo coisas ficaremos para saber até à eternidade ou até que tu voltes ao café da estação. Nos próximos episódios. Eu vou... Já lá foste quantas vezes? 6 ou 7 vezes. Olha, Ainda não sei. eu acabei o meu whisky. Já lá agora? foste tu já lá foste 6 ou 7 vezes e a única pergunta que lhe conseguiste fazer é como é que morreu o seu irmão. E ele dá-te essa se ele frase. vive- E tu mesmo assim não consegues fazer-lhe uma pergunta para simplesmente iluminar a história, porque eu preciso de pôr luz na Às história. vezes não consigo conversar com ele sobre este assunto, bebo só o café, Não consegues dizemos porquê? olá, Não consegues estabelecemos uma relação. Não consegues porquê? Porque ele dá-te as respostas. Às vezes o café está assim, cheio. É assim, ele faz-te, repara, ele a cada frase que dá, cada frase dele é como uma granada. Não é? Sim, é um Cada bocado frase dele é assim. como uma granada. E tu, cada vez que ele lança uma granada, em vez de, não é? De desmontares aquilo tudo. Passo para o outro lado. Ok, quem é que tem histórias? Eu falei com uma amiga minha, fiz-lhe a pergunta e ela, a primeira reação dela foi: claro que não. Claro que não é comum. Não. Claro que não, claro que não. Mas eu insisti e disse-lhe: tens a certeza? Pensa lá bem. Já agora, diz-me uma coisa, tu disseste que perguntaste a uma amiga. Sim, Portanto, conheces essa pessoa já há alguns anos. certo. Diz-me uma coisa, tu ao fazeres a pergunta, de certa forma já sabias de algum historial no passado dela que denunciasse a possibilidade dela te responder à pergunta? Eu escolhi-a precisamente porque sabia que ela tinha uma história. História essa que eu já conhecia, de há muitos anos. Mas fizeste-lhe a pergunta. Fiz-lhe a pergunta. Não lhe perguntaste de estilo, conta-me lá aquela história que aconteceu há uns anos. Não, porque quis ver a reação dela. Ou seja, se ela ia a essa Se ela ia história. buscar essa história. Mas ela não foi. E ela disse, não foi. Então como é que tu fizeste a ligação? Como é que fizeste a ponte? Estou curioso. Eu olhei para ela ironicamente e disse-lhe: tens a certeza? Pensa lá bem. Com um sorrisinho que ela soube interpretar, não é? Já nos conhecemos bem, já comunicamos só com o olhar. Fez um silêncio? Sim, ela sorriu e disse: E Tenta conta que tu já conhecias a história, como é que foi ela contar-te a história? Porque às vezes as pessoas... Sabes aquela história que é quando eu já sei que tu sabes e elimina uma série de pormenores depreendente que tu já sabes. Como é que ela te contou? sim, alguns pormenores ela eliminou e alguns eu já não me Mas lembro conta-me mesmo. só, vamos fazer assim, vamos apagar a relação que tu tens Sim, com ela. sim. Que eu quero perceber como é que através da pergunta, que tipo de histórias é que ela te contou? O que é que ela te contou? Ela começou por contar uma fase do início do namoro, para me dar a conhecer alguns traços da personalidade dele. Contou que ela foi acampar com os amigos e ele foi com ela. A certa altura, um dos amigos recebeu um telefonema dos pais. Os pais deram-lhe a notícia de que o avô tinha morrido. E o amigo, claro, deixou os amigos e foi ter com a família. Assim que o namorado dela esteve a sós com ela, fez este comentário: o teu amigo inventou a história de que o avô morreu porque vocês são todos uma seca, isto é um aborrecimento, e foi o que ele fez melhor.
Ele era mais velho que a tua amiga? Ele era mais velho 8 anos. Ou seja, parece que é quase uma estratégia de separá-la dos amigos. Sim, não é? porque eles eram todos da mesma idade, exceto ele. De tirá-la daquela geração adolescente e borbulhenta, Exatamente, sim. mas de uma maneira assim um pouco psicopática. Exatamente. Isto foi só o início. Então ela contou que Mas mesmo com o início desses, ela passou do campismo para o a relação apartamento. avançou. Foram morar juntos, Foi mesmo um apartamento? Ou... foram morar num apartamento, compraram casa, os dois. E Mesmo ela, depois dessa história? sim, bastante depois, anos depois. Era uma relação forte. O que é que ele lhe dava? O que é que será que ele lhe dava para ela passar dessa história do campismo, em que basicamente sentiu que ele estava a afugentá-la dos amigos, para ir viver com ele? O que é que será que... Eu acho que ela tinha uma fixação por ele. Ele era uma pessoa, lá está, mais velha, mais madura, dava-lhe a tal maturidade que ela ainda não tinha, nem as pessoas que a rodeavam. A maturidade dos psicopatas, não é? Que é aquela capacidade de racionalizar sem pôr os sentimentos lá dentro. Não, era uma pessoa muito culta a nível de música, de cinema, e essas eram áreas que ela gostava muito. Portanto, ela aprendeu muito também com gostava de ele. música e de cinema. O Hitler era completamente apaixonado por música e por cinema. É verdade. É uma boa É comparação. verdade, ele gostava muito de Wagner e gostava muito de cinema também. Aliás, ele achava que era uma arte absolutamente determinante na forma de propagandear a sua mensagem. E por isso é que investiu bastante nela. Por exemplo, o Fritz Lang chegou a ser convidado para fazer parte desse projeto. Ele foi-se embora, claro. Mas a verdade é esta. Ele dava muita importância ao cinema e à música. É uma característica dos psicopatas gostarem de música e de cinema e não gostarem dos amigos da namorada. Adolescente, aliás, o Hitler também, a única namorada que se conhece também era adolescente. E neste caso era uma diferença de tão pouco, era uma diferença de 2 gerações. Continua. É um padrão, Não, é um mas padrão. É um agora padrão. parece que tudo faz sentido. Ela recordou um episódio de quando viviam juntos. Ela estava sozinha em casa, foi aquecer o jantar no micro-ondas e assim que abriu a porta do micro-ondas deu um salto, assustou-se com o que viu lá dentro. O que é que ela viu lá dentro? Ela viu o que lhe pareceu ser uma cobra. Ela ficou com certeza que era uma cobra. E fugiu. E fugiu. Mas primeiro fechou... Não teve discernimento para fechar. Ela Não teve discernimento para fechar, ou seja, encontra uma cobra e agora deixa a porta aberta para que a cobra possa passear. Isso era raciocinar, ela não teve tempo de raciocinar, ela simplesmente fugiu. Mas eu pensava que ela estava com aquela relação com uma pessoa mais velha exatamente para aprender a raciocinar e a Naquele ser menos momento, impulsiva. não, uma cobra destrói tudo isso. Ou seja, não teve tempo suficiente para Não. aprender esse lado de pôr as emoções de fora ou se e aprendeu fechar a porta antes de fugir da Naquele cobra. momento, se tinha isso, ela perdeu. Convenhamos, a cobra estava presa lá dentro e ela libertou-a. A mulher estava com medo. Claro, Já vivia lá com me ia medo. lembrar de Mas eu fechar. não estou a julgá-la, eu estou só a seguir a visão certa dos acontecimentos. Ou seja, eu agora sei que a cobra pode fugir do micro-ondas porque a porta está aberta. Eu não estou a julgar ninguém. Claro que não. Eu só estou a articular os ingredientes da nossa história. Podes continuar. Bom, ela depois ganhou coragem para voltar à cozinha. Não contes essa parte. Não conto. É, porque é que ele dá aquele efeito de quando se revela. Sim. Deixa-os manter na expectativa. Mas vocês perceberam? Não, Mas deixa-os sim, manter lá na aparece. expectativa. Não resolvas o problema da cobra. Passa para outro episódio. Deixa que a imaginação deles Mas era fervilhe mesmo até a que o cobra? Davi ganhe cabelos ali naquela o produto que está a brilhar. Ainda não inventaram o produto. Ela recordou outro episódio, outra noite, eles estavam os dois em casa e ela foi dormir. Ele não foi dormir, ficou a ouvir música no computador. Vês? A música outra vez. A música, sim, Também são notívaos os ele psicopatas. era notívago. É uma característica que eles têm. Eu sou Devia notívago, saber mas isso não sou antes. psicopata. Quero eu acreditar. Quero acreditar. Se calhar. Queremos acreditar. A verdade é que eu também gosto muito de música e cinema. E sou muito pouco sensível às questões emocionais. Ninguém Continua a tua diria. história. Ainda bem que eu não sou Continua a tua história. Ela contou que acordou à meia da noite com ele a agarrar-lhe pelas pernas, a arrancá-la da cama e a percorrer a casa sempre a agarrar-lhe as pernas, a fazer um percurso pela casa. Fez e ela um percurso, gritou e fez um chorou e per- ele não parou.
É normal. Já percebemos que ela é uma pessoa muito racional e, portanto, não se deixa de mover por essas expressões emocionais, sentimentais, quase piegas. Diz uma coisa, a tua amiga, qual é a relação que ela tem com as limpezas? Sabes o Lá que é em que eu casa acho? é ela que limpa ou é ele que limpa? É aquilo que eu estou a pensar. Eu acho que o homem é sonâmbulo e pensava que ela era um corta-relva. E por isso pegou-lhe nas pernas e... Ele estava bem acordado. Responda à minha pergunta. Não, era ela que fazia as limpezas. Era ela que fazia sempre as limpezas, mas de madrugada era ele. Com ela. Depois passava com... Essa imagem é horrível. Conta-me outro episódio. Ela contou também que uma vez foi parar ao hospital com 2 costelas partidas e disse que tinha escorregado na banheira. Porquê é que ela se tornou cúmplice dele? Porque tinha vergonha de contar o que se estava a passar dentro de casa. Ela disse há quanto tempo é que já estava com ele quando foi parar ao hospital? Quando é que ela me contou? Não, há quantos anos é que ela estava com ele quando foi parar ao hospital? 6, talvez? Mas ela não te disse isso, tu é que estás a depreender. Sim, estou a recordar-me. Portanto, são 6 anos de vergonha. Estes episódios mais graves Um não ano de começaram vergonha, logo. um ano de vergonha não é a mesma coisa que 6 anos de Não, vergonha. não. Um dia de vergonha, Não, não é? sim. Às vezes, portanto, a vergonha continuou a crescer. Ela já podia ter tido uma pequenina vergonha que é no momento em que ele estava no parque de campismo, mas agora a vergonha Ela está mesmo perdoou. muito grande. Quer dizer, ela perdoou muito. Perdoou, gostava muito foi dele, porque ele perdoando gostava muito de música, de cinema e era uma pessoa muito racional. Já E acompanhámos pedia isso muitas tudo. desculpas e dizia que ia mudar. Ok. E Sabes porque é que ele me uma perdoou vida isto? inteira de remorso. Hã? Uma vida inteira de remorso. Como assim? Pá, o meu pai está sempre a perguntar, mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Até que eu lhe fiz a pergunta ontem. E ele contou a história de uma vez em Lisboa. Mas podes levantar-te. Ai, é verdade. Não, levanta-te mesmo. Aqui. Vai já. Uma vez em Lisboa encontrou um amigo dele, angolano. E o amigo dele disse, olha João, vou desertar. Estamos em 1970. Vou desertar, vou fugir ao exército. Isto foi em que território? Estamos em Lisboa. Ok. E ele disse, vou fugir, vou desaparecer, vou fugir de Portugal. Eu pensava que as pessoas que fugiam ao exército eram em África, por isso é que estava a perguntar. Ele fugiu para se juntar ao MPLA, para se juntar à facção É que as pessoas oposta. normalmente que fugiam ainda em Portugal e era para a França, não era para... E ele depois, 2 meses depois, o que é que o meu pai encontra em França? O gajo, sem telemóveis, sem nada, encontra o bacana. Então não foi para a MPL e a Angola. Já vou chegar à vida de remorso. A vida de remorso é provavelmente do filho. Porque eles combinam, epá, bora, sei lá, bora comer uma cozida à portuguesa, bora beber um vinho, então convidaram um almoço de português em Paris, 1970, para, sei lá, catching up. Tudo bem, boa da gente, vinho Argelina, aparentemente era o mais barato na altura. Quem é? Alguém bate à porta. Quem é que aparece? Aparece um senhor austero, um senhor também angolano, muito bem vestido, e entra, e toda a gente. Ele apresentou como o pai dele. O pai dele trabalhava para o regime português. E ele veio de Angola, de propósito, até Paris, para convencer o filho a não... sei lá, que o colonialismo não era assim tão mau, que a vida dele era boa em Angola. Que tinha... Ele basicamente era para o regime português. E que as irmãs viviam bem, que toda a gente vivia bem. Não vais para a guerra. Ele ia para um campo de treino em Argel. E apesar disso, o filho decidiu, não, vou pai, vou. E abraçaram-se e foi a última vez que se viram. Porque a guerra passou, ele sobreviveu à guerra colonial, mas mais tarde foi assassinado por lutas internas do MPLA. Portanto, aquele momento foi o último momento que o pai viu o filho. E neste caso, o filho foi claramente, em relação à pergunta, estava no topo. E o meu pai guardou um pequeno calendário de 1970 para relembrar esse momento tão intenso. Tinha lá uma fotografia do Agostinho Neto e depois, quando uma vez teve medo que a pia lhe revistasse a casa, queimou. Sónia? Ela disse-me ainda na sequência de ter ido parar ao hospital que para ela o pior não eram as costelas partidas nem eram as nódoas negras. Era chegar a casa todos os dias, pôr a chave na porta, abrir a porta, acender as luzes e ver, ele está em casa ou não está em casa. Se estivesse em casa, essa era a melhor hipótese, porque ela já sabia com o que contar. Umas costelas, por exemplo. Tudo o terror. Não o vendo,
não havia a certeza de que ele não estivesse em casa. Então ia à procura dele. Exatamente, porque ele fazia isto imensas vezes. Escondia-se atrás de uma porta e aparecia, e não era por brincadeira. E diz uma coisa, o apartamento é suficientemente grande para ela estar à procura dele num sítio e ele poder escapulir-se e ir para outro? Sim, é possível, sim. É, Pode portanto, estar procuras na na cozinha. Exatamente, procuras na cozinha, vais para o quarto e ele pode saltar da cozinha para a sala. Exatamente, Não é? de uma casa de banho. Ou melhor, pode saltar da sala para a cozinha. E agora vais para a sala e ele já está na cozinha. E tu pensas, na cozinha já vi, mas agora é na cozinha que ele está. E era isso que ela fazia. Ela via a casa várias vezes, via atrás das portas várias vezes, atrás da cortina da banheira, na varanda. E estava nisto minutos, sempre a olhar para todo lado, com receio que ele lhe aparecesse. Ela não conseguia nunca Eu descansar. estava no bairro alto, estava num bar e pensei, vou voltar a fazer a pergunta a um desconhecido. E estava um casal ao meu lado a dar beijinho e eu achei por bem ir lá e fiz a pergunta a um deles. E ele disse-me sim por amor. E eu perguntei se ele podia especificar. E ele perguntou ao companheiro se podia contar a história. O companheiro disse que sim. Então ele disse-me que naquele momento estavam os dois a festejar o divórcio dele, que era de um casamento de 15 anos, e esse divórcio aconteceu porque o companheiro atual lhe tinha pedido para isso acontecer, porque eles já estavam juntos há mais tempo. Ah, então era um caso de infidelidade. Ou era uma relação aberta? Era um caso de infidelidade. Continua. Pronto, ele basicamente disse-me que respondeu-me à pergunta dizendo que se meteu à vontade o companheiro atual e, portanto, destruiu os 15 anos de casamento que tinha para ficar com ele. Porque o companheiro atual fez um ultimato e disse ou acabas isso ou deixes de ser terceira pessoa nesta relação. E pronto, ele acabou. Porque senão ele continuava. Uma relação aberta. Para ele, sim. Para o outro era uma relação fechada. Para o outro era uma Aquela porta que sobra de um lado, estás a ver? As portas. Mais temos? Jéssica. Eu. Quão reflexiva estás hoje? Não tens nada para mim? Eu tenho uma história. O que é que tu tens? Também tenho uma história que gostava de contar. Qual é a tua história? Não, mas conta. Não, agora estou interessado. Não, mas agora não quero. Não estou Não, mas agora não quero. interessado. Conta. É que tu tens estado, o resto tens estado a noite toda a chamar-me a atenção. Se calhar não te dei atenção. Agora estou com vontade de dar atenção. E eu agora sou obrigado a submeter-me à tua atenção. Quando Tu acabaste de dizer que tens uma história e eu agora tens toda a minha atenção. Toda a gente aqui tem uma história. Tens toda a minha atenção. Mas recordaste a quem? Foi a mim ou foi a Jéssica? Foi a Jéssica, então ela que fala. Mas não, tu estás a precisar de mais atenção do que ela, portanto podes contar. Achas que eu gosto de estar nas vistas? Achas que gosto de estar nas vistas? Eu acho que tu tens uma história para mim. Aproveita. Acho que tens uma história para mim. Também acho. E eu acho que fui pouco atento contigo. Se calhar fui pouco atento contigo e agora estou a dar atenção. Tens toda a minha atenção. Olha lá o quê? Agora não quero. Agora não quero. Conta tu. Agora também não vou contar. Conta tu se eu me lembrar. Entretanto, conta a história, mas agora não quero. Mas até agora disseste que tinhas uma história. Rui, isto não é por encomenda. Estás a ver? Não é como tu queres. Dizes, Tiago, dá uma história e Tiago dá. Não é assim que funciona. Ele interrompeu. Disseste assim, Jéssica, não sei o que, tens alguma história. Então ela conta. Por acaso agora que falaste nisso, sim, é por encomenda. É que é mesmo por encomenda. Eu encomendei-te que tu me trouxesses histórias. Portanto, supostamente, estás aqui para mostrar o material que tu reuniste. Parece-me que é uma encomenda. Ou seja, não sei se, não estou tão certo, se tu andarias de forma aleatória, livre no mundo, a reunir histórias se eu não te tivesse encomendado. Parece-me um contrato até bastante claro. É uma encomenda, portanto, não sei como é que tu esqueces uma encomenda. Não, eu posso contar uma história. Eu até pensava que o facto de estares aqui era simplesmente a confirmar que sim, tens material para mim, que não se está esquecido, que não te esqueceste e que tens, podias não ter, podias andar a trabalhar o dia todo, não é? E não teres. Mas estás aqui quer dizer o quê? Que tens. Tens ou não tens? Não, tu gostas tanto de falar que eu estava-te a deixar assim. Mas vocês importam-se de focar-nos no trabalho? Foque. Isso foi um momento teatral. Não foi? Nós estamos aqui para trabalhar. Estamos ou não estamos? Não é pá, Rui, eu estou aqui para trabalhar. Se vocês não se conseguem decidir, pá, façam alguma coisa, pá, não dá. Estás nervoso. Estás muito nervoso. Vai fazer xixi. Jéssica, tu que não tiveste a infelicidade de ser dotada daquelas glândulas, daquela testosterona que infeta as relações humanas. Conta-me a tua história. Isso é bom, não é? Estamos engraçados. É bom? Acabaste de dizer? Testosterona. Sim.
A mim só me deu pelos nas costas. Bom, queres uma história curta ou longa? Eu quero a tua história, eu quero confiança na tua história. Ok. Já estou há um tempo, não é? Já se me acabou o whisky. E, portanto, Mas queres mais? Não. Isto é só uma dose, que eu ontem exagerei e não estou bem. Então, Porque eu não quero whisky, eu quero a história. Não é? Mas há problema de... Não me obrigues a voltar ao whisky. Não. Assim, fizemos uma interrupção para a testosterona. Estamos agora com a Jéssica. Pode ser? Só é uma pergunta, se há problema de eu querer ser artista e ser do PSD? Ou está tudo bem? Não há problema nenhum? Tudo bem? Posso continuar a minha vida? É que eu quero mesmo ser ator, percebes? Jéssica? Do teu partido eu não sei, mas eu depois, Jéssica. Vou. eu até já fiquei sem graça, nem quero mais contar. Reliza, tens alguma coisa para mim? Tenho, mas deixas-me ajeitar o cabelo. Tá? Está a precisar mesmo. Desculpa. Senta aqui, eu vou te ajudar. Então. Portanto, um interregno para penteados. Não, pode esperar. Fala. Alguém quer falar de anúncios de, sei lá, de pentes, de shampoos? Não, estávamos nos armazéns do Chiado e pronto, tínhamos saído, tínhamos estado a fazer perguntas na rua e entretanto passámos pelo McDonald's, estava lá um primo meu e ele ia cantar num dos bares do bairro Alto. E entretanto, enquanto ele estava a ir buscar a comida e tudo mais, eu fui-me sentar, sentei-me na mesa e estava lá um amigo dele, pronto, que toca com ele, que é baterista, só que ele estava a pôr as cordas na guitarra. E eu perguntei para que é que ele estava a pôr todas se só tinha estragado uma, e ele disse que quando estraga uma mais vale pôr tudo de novo, porque senão eles vão estar todos a estragar em cadeia. E eu lá continuei a perguntar se ele fazia mais alguma coisa, assim, estive a fazer perguntas de música, e ele disse-me que era baterista, mas que como eles iam cantar num bar pequeno, ele, quando é assim, ele leva a guitarra. E eu então disse assim, olha, posso fazer uma pergunta? E ele disse, claro. E eu fiz a pergunta. E ele vira-se para mim, e ele, mas a nível sexual? E eu, não sei, eu fiz-te a pergunta, tu respondes como quiseres. E ele disse, a nível sexual não, e vendo assim a minha vida, não, a resposta continua a ser não. E eu, ok. Deixei ele arranjar as cordas e tudo mais. E entretanto chegou um outro amigo, que é brasileiro. Fazia parte da banda? Fazia. Quer dizer, eu acho que ele é professor de dança e é psicólogo. É professor de música, de canto, e é psicólogo. Mas não o conhecias? Não conhecia nenhum dos dois. Ele sentou à minha frente e eu estava virada para o outro, né? Que eu esqueci de perguntar. E agora como é que o abordaste? Como é que o abordaste? Fizeste a pergunta diretamente? Também fizeste uma conversa tipo cordas de guitarra? Ou... Não, ainda como é que lá deixei ele foste? fazer alguns elogios. Fez-te elogios. Fala da tua beleza, Falou, da tua juventude. ele disse que eu era feia. Mas com um sorriso na cara. Isso é excelente para lhe fazer a pergunta. Claro. Porque é um momento de familiaridade, não é? E fizeste-lhe a pergunta logo. Sim. Sabendo que eras feia, isso facilitou a relação com ele. Não, mas eu sabia que ele não estava a falar por mal. Porque com eras aquele feia. sorriso... com aquele sorriso não podia ser algo mau. E o que é que ele disse? Ele disse, cara, ser feia, ser horrível, olha esse sorriso. Eu quero a resposta à pergunta. Ok. Desculpa, pensei que era elogio. Ok. Resposta à pergunta. Eu fiz a pergunta e ele disse que sim. E eu fiquei super contente, ou seja, recebi um não e depois agora recebi um sim. E ele disse que teve uma relação de 8 anos no Brasil com um homem. Foi uma relação super estável, super boa, muito bem, não teve problemas nenhuns. Mas o que responde à minha pergunta foi nesta última relação, onde ele está a atravessar um divórcio horrível, com muitos advogados e tudo mais, que ele teve casado 5 anos com uma mulher. No Brasil e fugiu para Portugal. A mulher ele casou aqui.
Então ele conheceu ela fugiu aqui. de uma boa relação para ir parar uma má. Atravessou o Atlântico só para ter uma má relação. Meio que. O que é que tu achas que ele levou a essa má relação? Ele queria deixar de ser homossexual, por exemplo? Não, porque ele disse que ele sempre foi sincero com a mulher. Ele sempre disse que ela era bipolar. Ou seja, ele casou-se com ela, Ele mas era sempre bissexual. assumia que não queria mudar a sua sexualidade. Ele não queria mudar a sexualidade, Não. mas apaixonou-se por ela e Sim. não foi aqueles tentar- casos de eles vão para a igreja para que lhes curem da Por acaso ela é homossexualidade. religiosa. E ele era? Ele sabe as rezas normais, mas pronto, não é frequente da igreja. Ou seja, respeitava a religião dela, mas ele propriamente não a tinha. Não. Mantinha-se à distância. Sim. E assumiu que era, pelo menos, bissexual. Sim, sempre foi sincero com ela desde o início. E porquê que ela a infernizou então? 5 anos. Porquê? Se ela já sabia quem ele era, porquê que ela o infernizou? Eu não sei. Se que ele calhar te ela. disse? Se calhar. Ele O sempre. que é que ela fazia para o infernizar? Porque inicialmente, quando eu lhe fiz a pergunta, ele disse que tanto esteve em cima como esteve em baixo. E depois eu queria saber, como assim? Ele esteve em cima e em baixo, isso foi em qual das relações? Porque ele inicialmente falou-me da tal relação de 8 anos no Brasil. Eu queria saber se a que esteve em cima foi com a do Brasil, mas ele disse que esteve em cima e em baixo com a mulher. Nesta relação agora, nesta última. E com o homem é que foi super saudável. Mas a parte de baixo é que responderia à tua pergunta e é isso que eu quero saber. Pois eu acho que era a fome, que ele estava com fome. Não, achas não. O que tu achas não importa. O que tu achas é bom se lhe fizeres as perguntas para ele possa confirmar. Fizeste alguma pergunta? Não, ele depois voltou-me a elogiar outra vez, então meio que ficou por aí a nossa entrevista. Jéssica, tu que resistes melhor aos elogios. Eu posso, mas é da Baixa de Chá, eu posso contar também. É tipo, ok. Não sei, conta uma história que quiseres contar. Estás a ver, tu recorres à Jéssica. É só uma parte pequenina, é só uma parte pequenina. Não. Eu não conto, Cala, eu não conto. cala, já- Mas tu recorres cala. à Jéssica porque não me diste a minha história, percebes? É isso que eu não percebo, Rui. Eu já estou cansado, cala-te. Eu te falo a sério. Eu e a Nameless, foca em mim, tá bem? Deixa eu. Eu e a Nameless temos saído da reunião daqui. Fui eu, a Nameless e o Johnny Boy. Fomos para aquela rua lá da HM, da Miau Miau, sabes? Aquela rua. Rua do Carmo? Yeah, fomos aí. Há uma canção. Sabias que o autor da canção foi vítima de uma stalker durante mais do que uma década e acabou de editar um livro exatamente sobre essa perseguição? Olha, deverias ir falar com ele. Continua a tua história, estás na Rua do Carmo. Estávamos naquela rua e depois estás a ver a porta do armazém de Chiado, não é? Ele estava Agora ali. em frente à Rua Garré. Depois eu fiquei ali na esquina, estás a ver? E eles ficaram mais atrás, porque eu estava a ver umas lojas. Entretanto, eles viram um gajo que é famoso, um brasileiro. Ele fazia a Xana Summer, Desconheço. da novela Império, que dava na SIC. Desconheço. É grande novela, mas perdeste, ok. Depois, eles ficaram todos contentes e o Joãozinho estava mais entusiasmado porque queria fazer a pergunta ao gajo. E ele chega e diz, pá, vamos lá atrás dele e eu faço-lhe a pergunta. Mas ele queria fazer a pergunta, mas estavam sempre a empurrar para a frente, tipo, para amassar a fera, estás a ver? Então, o que é que nós fizemos? Como ele estava à frente de nós, e nós para não irmos por trás tipo stalkers, estás a ver? Nós ficámos assim mais calminhos e fomos para o lado da estrada e demos a volta para apanhar ele de frente. Assim ele já nos viu, tipo, vai nos cumprimentar, porque nós aí já íamos estar a fazer aquele contacto visual, estás a ver? Não fizemos isso, desistimos, porque ele estava sempre a entrar em todas as lojas e as lojas lá também depois, à medida que vais subindo na rua, o preço também vai subindo, estás a ver? Então nós deixámos ele, fomos à nossa vida e fomos lá para uma rua mais em cima, sabes? A rua, lá mais em cima. Uma rua mais em cima. Que tem uma estátua. Chiado. Chiado? Não, o Chiado é mais abaixo. Largo de Camões. Fomos... Marco? Largo. Ok. Fomos naquela estátua onde tem uma estátua de um homem e depois tem bué de homens ali Tem abaixo. muitos Camões, não é? Muitos Camões à volta. Dos Camões, Largo dos Camões. Marco dos Camões. Lá fui eu, o Johnny Boy, depois o Johnny Boy ficou assim mais encostado, estás a ver? E nós estávamos a ver quem é que íamos apanhar para fazer a pergunta. Eu e a Nameless. Então, vimos um rapaz que estava sentado na estátua, aquela estátua que está lá no meio, e fomos em direção a ele.
O rapaz é bué chill, era bué vibes, estás a ver? Bué tranquilo, na dele, a fumar umas coisas. E nós resolvemos ir lá ter com ele para falar com ele. Quando chegámos, ele já apareceu logo muito aberto, estava disponível para nos receber. Então, eu cheguei, eu e a Nameless, e disse assim, olha, nós podemos fazer uma pergunta. E depois ele disse assim, olha, eu não falo muito português, mas ok. Então nós fizemos a pergunta, insistimos na mesma. Fiz a pergunta e ele não percebeu a pergunta. Ele percebeu, quer dizer, ele percebeu a pergunta, mas disse logo que não. A resposta dele era não, que não tinha nada para responder. Ele percebeu a pergunta ou respondeu? Eu falei e ele respondeu, disse não, portanto eu assumi que ele percebeu. Ou seja, pensavas que ele estava a perceber? Eu pensei. E ele disse não? Ele disse que não. E depois, como ele disse, pronto, o português não é muito bom, eu perguntei-lhe assim, mas tu percebeste o conteúdo? Percebeste o que é que eu estava a dizer? Ele disse também não estava a perceber. Não estava a perceber a pergunta? Não estava a perceber. Então o que é que eu fiz? Eu fui falar inglês com ele. Então eu sei que tudo em inglês tem que ser Ishan, estás a ver? Tudo termina em Ishan. Fizeste Ishan nas palavras todas, então, ele já percebeu. Ele percebeu direitinho o que é que eu falei. Então ele disse também, a resposta dele é não, nunca tinha sofrido de nada dessas coisas. Mas que se um dia ele tivesse uma história para contar, ele ia me procurar e ia me contar. O mundo é pequeno, eu acredito nessas cenas. Não é assim tão pequeno. Apesar de tudo, são 13 mil quilómetros de diâmetro. Ai, João. Só restas tu, João. Tinha acabado de sair do trabalho e fiquei à espera dela. Ela trabalha numa loja ao lado da minha, na mesma rua. Fiquei à espera que ela saísse do trabalho. Saí do trabalho e fomos jantar no McDonald's do Saldanha. Entramos e ela pediu um Big Taste. Eu pedi também outro. Entretanto, o pedido dela saiu primeiro com o meu e ela subiu. Foi para o primeiro andar. Ficou sentada à minha espera. Depois o meu saiu. Fui também, subi as escadas. Assim que eu acabo de subir as escadas nesta direção, eu vejo ela sentada mais atrás, junto à fachada do edifício. A
Onde ela estava sentada tinha 2 cadeiras grandes. E ela estava sentada numa, à esquerda, e da direita estava vazia, que era a preta. Eu subi, cheguei, sentei-me ao pé dela, começámos a comer e a conversar. Eu perguntei a ela o que é que ela fazia antes, e ela disse-me que jogava handball. Também me fez as mesmas perguntas, eu respondi. Ficámos nisso a conversar durante 2 horas. E eu sempre com a intenção de lhe fazer a pergunta, mas à espera sempre de uma bebê dela ou de uma oportunidade certa. Nisso 2 horas foram, e eu comecei entretanto a perguntar sobre a relação dela, ou as relações dela. Ela disse-me que estava numa relação meio... Quando dá, dá. Quando não dá, não tem problema. Mas que todos os ex-namorados dela tinham praticado alguma luta, ou eram lutadores de kickbox, ou praticavam algum desporto físico, muito contacto físico. Só que ela tinha vindo do Porto há 6 meses, uma preta com sotaque do norte. Nisso eu aproveito o momento que ela disse-me que gostava de bad boys, ou seja, que gostava de ter rédea curta. Gostava de sentir aquela adrenalina no corpo, de saber que a qualquer momento... E nesse momento eu aproveito e faço-lhe a pergunta. Ela encosta-se mais atrás. A cadeira onde ela estava sentada, aquilo era vermelho e tinha formato de um coração em cima da cabeça dela. E ela sentiu que a pergunta foi afiada, como se fosse uma arma apontada para ela. Gostou-se mais? Disse-me: tu és perigoso. Tu és perigoso. Unless